Doutor, fala sobre a perca gestacional da Tati Machado. Também perdi minha primeira filha no passado com o mesmo tempo gestacional dela. Meus sentimentos, Keila, você e a Tati, né? Deve ser muito difícil você estar na etapa final de uma gestação e perder um bebê. Eu vou dar hipóteses, até porque a gente não tem informações do que possa ter acontecido, tá? A primeira hipótese que eu vou dar é diabetes gestacional. A diabetes gestacional, ela é causada pela resistência insulínica antes da gravidez. O que é resistência insulínica? Quando a gente consome carboidratos, vou dar exemplos, pão, macarrão, arroz, biscoito, tudo isso é carboidrato. E o carboidrato começa a digestão na nossa boca, começa a ser quebrado na nossa boca, para de ser quebrado um pouquinho no estômago e continua no intestino, onde ele vai virar a parte final do carboidrato, que é a glicose. Depois essa glicose vai ser levada para o fígado e do fígado, junto com a insulina, vai ser distribuída para todo o corpo. Ou vai ser armazenada em forma de gordura, ou vai ser armazenada em forma de glicogênio, ou vai ser levada para dentro das células, porque as células precisam de glicose para produzir energia, que é o ATP, e desempenhar suas funções. A insulina tem papel importante em fazer tudo isso. E a insulina é produzida pelo nosso pâncreas. Então, uma resistência insulínica é quando esse nível de insulina, que era suficiente para levar essa glicose para dentro das células, para produzir glicogênio, para produzir gordura, agora é necessário esse. Então o pâncreas tem que trabalhar cada vez mais. E quando uma mulher está gestante, naturalmente ela tem uma resistência insulínica. Então existem, por exemplo, hormônios como o lactogênio placentário humano, que é produzido pela placenta, mas também outros hormônios da gravidez, como a própria progesterona, até o próprio HCG, eles podem induzir uma resistência à insulina. Por que eles querem induzir uma resistência insulínica? Porque eles querem que parte da glicose consumida pela mãe seja direcionada para o bebê, para nutrir esse bebê. O problema é que numa situação que essa mulher já está resistente à insulina, qual é as situações que a mulher pode estar resistente à insulina antes da gestação? Síndrome dos ovários policísticos, obesidade, certo? Alto índice de gordura abdominal, mesmo que não seja uma obesidade propriamente dita, um sobrepeso com alto índice de gordura abdominal. Essa gordura abdominal produz adipocinas, e essas adipocinas induzem uma resistência insulínica. E nessas situações, como a mulher já é resistente à insulina, e na gravidez ela se torna ainda mais resistente à insulina, ela se torna uma paciente com diabetes gestacional. E qual o problema da diabetes gestacional? É que a mulher fica com muita glicose na corrente sanguínea, porque a insulina não está dando conta de levar toda a glicose que ela consome durante essa gravidez. E aí ela fica com muita glicose na corrente sanguínea. Associado a isso, muita glicose vai para o bebê. E para esse bebê consumir essa glicose, ele tem que produzir insulina, porque naturalmente a insulina não passa para o bebê, só passa a glicose. E nos níveis adequados está tudo bem. Então, esse bebê que recebe muita glicose, as células beta-pancreáticas dele precisam produzir insulina. E esse excesso de insulina, junto com a glicose, faz com que o bebê cresça demais, que é o que a gente chama de macrosomia fetal. Quando esse bebê cresce muito, então bebês acima de 4 quilos já é considerado uma macrosomia fetal. Quando esse bebê cresce muito, ele precisa de sangue, né? Porque mais tecidos do bebê precisa de mais sangue para nutrir e oxigenar esses tecidos. Então, mais sangue, que é o que a gente chama de poliglobulia. Então, mais células sanguíneas desse bebê. Se esse bebê tem mais células sanguíneas, cresceu de tamanho, ele precisa também de mais oxigênio. A questão é que esse excesso de glicose da mãe, junto com o excesso de insulina na mãe, pode provocar eventos trombóticos, favorecer estresse oxidativo, uma inflamação e eventos trombóticos, que geram microinfartos nos vasos da placenta. Esses microinfartos podem provocar estenose e comprometer a questão sanguínea para o bebê. Então você vê uma situação que o bebê precisa de mais sangue, porque tem mais tamanho, tem mais células sanguíneas e está chegando menos sangue. Então começa a ter uma hipóxia, que é o que? Baixa oxigenação. Quando tem muito gás carbônico dentro do corpo do bebê e menos oxigênio, ele começa a entrar no que a gente chama de acidose metabólica. Porque o excesso de gás carbônico retido deixa o ambiente do sangue do bebê mais ácido. E essa acidose metabólica é uma das causas que pode gerar uma parada cardiorrespiratória em um bebê, por exemplo. Então, essas
são as minhas hipóteses para uma possível causa, né, de uma morte fetal prolongada, digamos assim, uma gravidez que já está avançada. Outras situações poderiam ser, por exemplo, uma trombofilia. Uma trombofilia é quando há um desequilíbrio entre os eventos protrombóticos, ou seja, o que induz uma coagulação, e o antitrombótico, o que regula ou ameniza uma coagulação. Então, quando tem uma desregulação, que é caracterizada na trombofilia, a mulher está mais favorável a eventos coagulativos. Então, ela pode sofrer mais microinfartos ou microtromboses, sobretudo nos vasos sanguíneos da placenta. Então, o sangue que é levado para o bebê fica limitado. E aí também pode ter vasoconstricção nos vasos sanguíneos da placenta, do cordão umbilical. Tudo isso pode também favorecer uma pré-eclâmpsia, que é uma hipertensão gestacional junto com uma diminuição da oxigenação dos órgãos da própria mãe. E isso pode ser grave. Inclusive, pode gerar a restrição do crescimento intrauterino, outras situações no bebê e, inclusive, a morte fetal. Tá certo? Então, essas são as minhas hipóteses iniciais, que poderia ser a diabetes gestacional e também a trombofilia, que pode ter gerado uma morte em uma gestação avançada nesse bebê da Tati Machado. Meus sentimentos, que deve ser muito difícil isso.